o visual do iOS no seu celular e ainda mais ter os novos widgets do iOS 14, central de notificações e central de controle dos iPhones, então você está no vídeo certo. Para você conseguir fazer isso no seu Android, independente de qualquer marca que ele seja ou modelo, basta você assistir esse vídeo até o final, seguir todos os passos que eu vou te ensinar e você vai conseguir deixar o seu celular com a cara do iPhone. O vídeo vai ficar um pouco longo, então eu peço que vocês prestem bastante atenção. E qualquer dúvida, vai lá no link do meu Instagram que está aí abaixo, me segue e me envia uma mensagem no direct que eu vou estar te ensinando. Mas basta prestar bastante atenção e vamos lá para o tutorial que está muito top. Então galera, já instalado aqui direitinho, praticamente você já tem o visual aqui do iOS no seu celular. Como vocês podem ver, todos os ícones são parecidos, tudo muito igual. Você deslizando tudo para a esquerda, você já tem aqui a opção de pesquisa de aplicativos favoritos. E lembrando que você pode ficar pressionado aqui e configurando a launcher da maneira que você desejar. Então eu já entrei aqui nas configurações e de fábrica ele vem com esse botãozinho flutuante que você pode desativar se você desejar. No meu caso eu desativei. Se você gostar, você pode deixar. Então aqui galera, a única coisa que você vai precisar fazer é vir aqui na opção outras configurações. Você vai vir em Icon Size, ele vai vir em 115, você vai colocar em 130 aqui, ó. Essa opção aqui que eu estou mostrando para vocês dos ícones, você vai colocar em 130. Colocou, você pode voltar. E para você conseguir instalar esses ícones aqui, igual eu coloquei do novo iOS 14, você vai baixar também um aplicativo que eu vou deixar na descrição, que é para você adicionar widgets. E também você vai baixar o pack de widgets. Então o que você vai fazer galera, para você adicionar esses widgets, eu vou remover todos aqui, vou ensinar você como adicionar do zero, ó. Vou remover os 3 aqui, removi e removi. Aqui eu já organizei os meus aplicativos do jeito que eu quis, né, para ficar um aqui, um aqui, um aqui, mas você pode organizar do jeito que você desejar. Não é necessariamente você precisa colocar desse jeito aqui, mas se você quiser, basta você vir aqui nos seus aplicativos, clicar em editar home screen e você pode arrastar os aplicativos aqui e colocar igual eu coloquei aqui, ó, 4 em cada lugar. Você coloca 4 aqui, 4 aqui e 4 aqui e deixa os espaços no meio para a gente adicionar os widgets. Então vamos lá adicionar. Show o aplicativo que eu deixei na descrição para adicionar os widgets, instalou direitinho, não precisa você abrir ele. Logo após você vai baixar o pacote de widgets que eu vou deixar na descrição, vai vir em formato de pasta. Então baixou, você vai, primeiramente o que você vai fazer, ó, vai ficar pressionado aqui no espaço em branco. Então a gente vai vir aqui em widget e pode ver que já apareceu os widgets aqui do aplicativo que a gente instalou, que são esses azulzinhos. Você vai clicar em um por um e você vai adicionar um aqui, ó. Você vai vir aqui e vai adicionar outro widget com a proporção 1 por 1, vai vir novamente e vai adicionar outro na proporção 1 por 1 novamente. Pronto, adicionou os 3, o que você vai estar fazendo? Você vai ficar pressionado aqui, ó, no widget, você vai vir em Edit Home Screen e você vai estar movendo aqui os widgets, cada um para uma dessas posições, ó. Colocou aqui, você clica aqui em OK e agora você novamente vai ficar pressionado em cima de cada um, vai clicar em Edit e você vai estar clicando aqui para eles se expandirem, ó. Você vai colocar os 3 nesse tamanho aqui. Então eu vou colocar aqui o meu. Pronto, ó, por último vim aqui, ó, coloquei os 3 no mesmo tamanho, como vocês podem ver. E agora o que você vai estar fazendo? Você vai entrar lá no aplicativo que você instalou, que eu deixei na descrição para vocês e vocês instalaram, que é o aplicativo dos widgets. Entrou no aplicativo, você vai conceder as permissões que ele pedir, lembrando que o meu eu já concedi, então por isso que ele entrou naquela outra tela. E agora você pode sair dele e pode vir aqui nos widgets, ó, você vai clicar no primeiro widget, ele vai abrir o aplicativo, lembrando que no seu não vai ter nenhum desses widgets aqui. Você vai clicar nesse arquivinho aqui em cima, ó, e você vai procurar a pasta dos widgets que você baixou aí no seu celular, ó. Tá aqui widgets iOS 14
e você vai estar adicionando widget por widget aqui no aplicativo. Todos esses aqui, ó, você vai clicar e vai adicionar. Como vocês podem ver, eu já adicionei todos aqui. E agora eu vou selecionar esse de música para colocar lá no meu, ó. Cliquei em OK. Você vai vir aqui abaixo, vai clicar na opção camada. Você vai vir nesse maisinho e vai aumentar ele aqui para ficar na proporção desse quadradinho aqui, ó. Ele vai vir um pouco menor. Você vai aumentando aqui, ó, e vai deixar ele do tamanho desse quadradinho. Depois você clica em salvar. E eu já voltei e podem ver que o widget de música já ficou aqui. Então a gente vai fazer a mesma coisa com o outro, ó. Vai dar um clique. Agora eu vou selecionar esse widget aqui de calendário, ó. Cliquei. Vou clicar em OK. Vou vir na opção camada novamente e vou aumentar um pouco o tamanho dele para que ele fique totalmente dentro desse quadradinho, ó. Cliquei aqui, deixei maior um pouquinho, vou clicar em salvar novamente. E pode ver que já foi adicionado aqui o widget. Vou fazer a mesma coisa com o daqui de baixo. Vou adicionar esse aqui de tempo, ó. Vou adicionar esse aqui, clico em OK. E vou vir em camada novamente. Aumento um pouquinho aqui o tamanho dele, ou diminuo, vai depender de como que ele vai ficar no seu celular. Clico em salvar e pronto, já foi adicionado. Lembrando que você pode adicionar os outros widgets também que tem no aplicativo. Se eu não me engano, são mais de 10. E você vai conseguir deixar o seu Android assim, ó, com a cara do iOS. Lembrando, galera, que varia muito de celular para celular. Por exemplo, se você colocar os seus aplicativos no tamanho 130 e não ficar bom, você pode aumentar ou diminuir. Então você vai baixar e vai personalizando aí do jeito que você desejar e como você gostar. Então o vídeo de hoje foi esse, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco longo, se vocês não entenderam muito, pode ir lá no meu Instagram tirar algumas dúvidas. E tamo junto, galera, até o próximo vídeo.